Meus amados irmãos e irmãs, abram comigo no livro de Daniel. Vamos dar prosseguimento à exposição do livro de Daniel, no 7º capítulo. Livro de Daniel, no 7º capítulo. Farei a leitura. Peço que vocês ouçam comigo e acompanhem comigo atentamente. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra.
Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra, ó Senhor. O quanto carecemos do Teu auxílio, Senhor, para que ela seja exposta e para que seja compreendida e aplicada à vida dos Teus servos, a vida da Tua igreja. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos use, que o Senhor seja gracioso e misericordioso, e que haja edificação, e por graça, também salvação, Senhor, para a glória do Teu nome, segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós temos visto a história deste homem, principalmente Daniel, e em alguns capítulos tratando sobre seus 3 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens nobres, da nobreza de Judá, que foram levados para o cativeiro na primeira incursão do imperador, quando levou somente, ou praticamente, alguns que eram dos nobres e também outros da família real. Somente anos depois, cerca de 8 anos depois, é que Nabucodonosor veio e então sitiou a cidade, e aí então queimou, destruiu, derrubou os muros, saqueou o templo, levou os utensílios. E nós temos conhecido e temos visto pela palavra de Deus como foi que o Senhor preservou aqueles jovens, Daniel e seus amigos. Do 1º ao 6º capítulo, nós vimos como o Senhor os preservou da contaminação espiritual, como revelou o sonho do rei e a sua interpretação, como os livrou da morte na fornalha e também na cova dos leões. Daniel é conhecido também como profeta do reino, por causa do conteúdo deste livro. Ele fala do reino de Deus, sobre o domínio eterno do Senhor, sobre tudo e todos. Em todo o livro é recheado com esta mensagem. O reino eterno de Cristo, reino que governa sobre todos os reinos do mundo, é o tema principal do livro de Daniel. Cristo, quando da sua vinda, da sua primeira vinda, quando da sua encarnação, ele veio e inaugurou este reino eterno. Esse reino de Cristo é anunciado como o reino acima de todos os reinos.
E o Senhor deu evidências claras nesta narrativa de Daniel, nos episódios que vimos, dele e de seus amigos ainda quando novos, entre 12 e 14 anos, quando firmemente no coração decidiram não se contaminar com as coisas que estavam na mesa do rei, nem com o vinho que ele bebia. E também com aquele decreto dele, desesperado: quem não revelasse, os sábios não revelarem qual é o meu sonho, a visão que eu tive e a sua interpretação, todos vão morrer. E nesse grupo estavam incluídos Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o Senhor os preservou para cumprir os seus propósitos através destes seus servos. No 4º capítulo, algo muito especial e que é pertinente para esse capítulo que lemos, o 7º. Nabucodonosor, mesmo tendo aquela revelação gradativa de Deus em cada episódio, ele ainda não tinha curvado o seu coração definitivamente ao Senhor. No 4º capítulo, então, ele foi confrontado pelo Senhor, quando depois de um ano de Daniel ter falado a ele qual era o sonho que ele tinha tido, melhor, dado a interpretação do sonho que ele teve, o segundo sonho que ele teve, e o Senhor disse que ele perderia o reino, que ele seria tirado ali do seu reino, seria colocado ali no campo para viver como os animais, ser molhado do orvalho do céu, as suas unhas cresceriam como as das águias, e ele ficaria irreconhecível, vivendo como um animal. Um ano depois de ouvir o alerta que o Senhor deu através de Daniel, ele está passeando pelo jardim da Babilônia, olha e diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da majestade do meu nome? A voz do Senhor irrompe do céu e diz: olha, acabou de passar de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, comerás erva do campo. E ele então saiu e foi humilhado. Mas depois de um tempo, voltou a ele o seu raciocínio, voltou a ele também o poder, e os seus grandes o colocaram de volta no trono. E aí foi então que ele reconheceu que o céu é que reina, que o Senhor é que tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Depois, no 5º capítulo, vimos a arrogância do filho dele, que mesmo conhecendo tudo isso, não deu glória a Deus. Estamos falando de Belsazar. E ele então deu uma festa para 1000 de seus grandes e ousou pegar utensílios que foram tirados do templo para usar ali junto àquela bebedice, orgias e tudo o que eles estavam fazendo naquela grande festa. O Senhor então mais uma vez humilha este homem. Deles começaram a escrever uma sentença. Daniel é levado à sua presença, diz o que era aquela inscrição, dá a sua interpretação. E naquela mesma noite aquele homem foi morto. E os medos e persas então vieram e tomaram agora a posse do império, que não é mais agora babilônico, mas é o império dos medos e persas, ou império medo-persa. Vimos então no último capítulo que expomos Daniel na cova dos leões. Ele foi também preservado pelo Senhor, preservado para continuar servindo aos propósitos do Senhor. E chegamos aqui então agora a este 7º capítulo, lembrando algo que é importante. Cada história do Antigo Testamento, cada narração, cada pessoa envolvida, povo, instituição, tudo isso está sendo guiado pelo Senhor. Nós vemos em cada uma das coisas Deus guiando o rumo da história, de acordo com o seu eterno propósito em Cristo, de ter um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, para o adorá-lo eternamente. E neste 7º capítulo, quero que você acompanhe atento comigo, com a seguinte exposição: Cristo, o Filho do Homem e Rei dos Reis. Cristo, o Filho do Homem e Rei dos Reis. Em primeiro lugar, Cristo, o Filho do Homem e Rei dos Reis, governa os poderosos reinos do mundo. Esse capítulo aqui, nós vamos basear em 2 partes, que vai do primeiro versículo até o 14, e depois do versículo 15 até o 28, até o final. Então, Cristo, Filho do Homem, Rei dos Reis, em primeiro lugar, governa os poderosos reinos do mundo. Então, neste ponto aqui, nós vamos voltar um pouco na história. Se você prestar atenção nesse primeiro versículo, ele não está seguindo uma linha cronológica. Por quê? No 6º capítulo, Daniel estava onde? Estava no reino já de Dario, o Medo-Persa.
e foi colocado na cova dos leões. Mas olhe comigo a narrativa aí do primeiro versículo. No primeiro ano de Belsazar. Então nós voltamos alguns anos aqui. Daniel não se preocupou em ser cronológico na sua narração, no seu registro da Escritura. E aí então voltamos alguns anos aqui. Belsazar ainda era o rei, estava no seu primeiro ano. Ele reinou alguns anos. Talvez 3 ou 4 anos. E essa visão que Daniel tem aqui nesse período tem total relação com a visão que Nabucodonosor tem no 2º capítulo daquela grande estátua, lembram? Que ele vê naquela visão com cabeça de ouro e ali os ombros, o peito de prata, e vai descrevendo até chegar nos pés ali de ferro misturado com barro. Então as descrições apontam para a mesma realidade. Lembram que na visão do 2º capítulo há uma pedrinha que sai rolando, e ela passa por cima de todos os reinos e depois se transforma numa rocha. E aquele governo é um governo que é eterno, um reino que é entronizado na terra e que é o reino eterno. Então, décadas após a visão de Nabucodonosor, no capítulo 2, Daniel agora se vê perturbado por visões que mostravam coisas terríveis quanto ao futuro. E isso envolvia tanto ali aquele momento do império, quanto anos e anos que viriam à frente. Então isso perturbou muito a mente de Daniel. O Senhor, então, estava preparando ali, através do seu servo Daniel, o seu povo. Tanto os que estavam no cativeiro, quanto os que depois voltariam do exílio, e no século seguinte, preparando o seu povo para o que viria no futuro, para o que aconteceria com o povo da aliança no decorrer dos anos. Então vamos tentar observar aqui uma divisão natural que o próprio texto faz, e atentar para os assuntos que o texto bíblico nos dá aqui com essa literatura que é usada. Então, a maioria dos estudiosos, ou muitos estudiosos, dividem da seguinte maneira. Então, primeiro, vamos ver os animais. Segundo, destacar o ancião de dias. Depois, o semelhante ao filho do homem. Quarto, os santos. E depois, o reino. Não vai ser necessariamente uma coisa após a outra, como eu falei aqui, mas vocês vão perceber cada uma dessas coisas, como foram divididas aqui na exposição. Então vamos ver os animais, o ancião de dias, o semelhante ao filho do homem, os santos, que são aqui destacados, e também o reino que é eterno. Então, os 4 animais, eles correspondem às 4 partes da imagem do sonho de Nabucodonosor. Há uma discussão ampla sobre a identificação de cada animal, a identificação exata de cada animal. Mas isso é uma discussão acadêmica que não vai ser o nosso foco aqui. Nós vamos ficar com uma interpretação clássica, digamos assim, que segue a ordem de Babilônia, Pérsia, ou Império Medo-Persa, Grécia, depois aí os 4 generais de Alexandre o Grande, são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, e depois chegando ali com Antíoco Epifânio, o Antíoco IV Epifânio, e depois chegar em Roma, que realmente é o 4º animal. Então, esses animais representam o quê? A ferocidade e o poder dos reinos ímpios que perseguiriam o povo de Deus no decorrer da história. Vocês que têm vindo para a escola dominical, têm lido alguma coisa semelhante em Apocalipse? Alguma trombeta chamada Quinta Trombeta, por exemplo? Então, esses animais representam basicamente aqui a ferocidade e o poder desses reinos que se levantariam na história e que perseguiriam o povo de Deus no decorrer dessa história. Então nós vimos que Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, Rei dos reis, primeiro, ele governa os poderosos reinos do mundo. Nenhum deles poderia se levantar se Cristo, se o próprio Deus, não os erguesse e não desse a eles autoridade para isso. Em segundo lugar, Cristo, o Filho do homem, Rei dos reis, ergueu o seu reino eterno e julgará os reinos. Então, vimos aqui os animais, e agora falando um pouco sobre o ancião de dias. O ancião de dias é tomado aqui como um tipo de antropomorfismo para expressar o caráter eterno de Deus. Você pode perguntar aí, né, pastor, que palavra é essa? Né? Que palavra grande é essa? Antropomorfismo. O que é isso? É atribuir a Deus
características ou algo semelhante ao que os homens têm para expressar algo dos seus atributos. Por exemplo, dizer a mão do Senhor, ou o braço do Senhor, os seus pés. O Senhor, nosso Deus, é Espírito. Ele não tem forma, ele não tem mão, não tem braço. Mas se utilizam de antropomorfismo para nos ajudar a entender aquilo que foi registrado na revelação bíblica. Isso é usado aqui. E essa figura do ancião de dias é um tipo de antropomorfismo para expressar o caráter eterno de Deus. Por que ancião de dias? Para classificar a sua eternidade. É isso que quer dizer aqui. Mas uma outra coisa que precisa ficar clara aqui. Daniel não vê Deus, mas uma figura humana majestosa que o representa visivelmente. Era como acontecia no Antigo Testamento com as teofanias. O que era uma teofania? Era um momento em que Deus aparecia, tomava uma forma visível, ou até uma forma humana, para se revelar aos seus servos, para comunicar algo aos seus servos, e até para livrar os seus servos em momentos decisivos na história. Foi assim com Abraão. Lembram quando ele foi para tirar Ló, lá de Sodoma e Gomorra? Josué, Gideão e tantos outros que provaram de uma teofania, Deus se manifestando de maneira visível e até em forma humana para alguns, para se revelar, para comunicar a sua mensagem, ou para dar livramento ao seu povo. A questão das vestes brancas deste ancião de dias e os cabelos, como a pura lã, expressam ou apontam para a santidade divina, para a santidade de Deus. O trono e o rio de fogo, sempre trazendo a questão do fogo aqui, nesse caso, apontam, como em Apocalipse também, e no texto, que se você lembrar, o pastor Cláudio expôs aqui sobre João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui, a questão do fogo ardente, do trono, do rio de fogo, do trono de fogo, apontam para um julgamento severo e final. E os milhares servindo, entenda-se aí, adorando e abrindo os livros, sugerem o trono de Deus. Isto aqui está em harmonia com o que nós vemos em Apocalipse, nos capítulos 4 e 5. Lembram? Quando ele é ali adorado, quando se abre a porta no céu, que é a sugestão para a última igreja, e eles então veem lá o trono de Deus, eles veem a adoração, como é no céu. E no 5º capítulo, o cordeiro que foi morto está ali diante do trono, recebe o livro. Nós temos visto isso aqui está em consonância, em harmonia com o Apocalipse, capítulos 4 e 5. Então, esse ambiente que é colocado aqui em Daniel, no capítulo 7, falando sobre esse ancião de dias, é um ambiente do tribunal divino, que vem executar julgamento sobre os reinos representados por esses animais, que foram colocados aqui de início. Então, nos versículos 11 e 12, nós vemos a destruição deles, desses reinos aqui anunciada. O último animal é morto e entregue para ser queimado. Eles foram completamente despidos ou destituídos de autoridade e julgados por suas iniquidades. Há uma coisa que fica muito clara para nós também, que joga luz sobre isso, em Abacuque. Lembram quando o Senhor falou para Abacuque, dando a resposta? Olha, eu levanto quem? Os caldeus, nação amarga e poderosa que marcha sobre a terra. Eles vão ser instrumento do meu juízo, da minha disciplina sobre o meu povo. Abacuque pergunta, mas como é que o Senhor vai pegar agora um povo ímpio para julgar o povo santo? Mas o Senhor fala então e continua respondendo, Abacuque, eles não vão ficar sem juízo, eu vou julgá-los também. O soberbo vai ser julgado, o idólatra, porque essas eram características do Império Babilônio, ou Império Caldeu. Soberba, arrogância, idolatria. E eles foram julgados também pelo Senhor. Percebam na sequência aqui dos animais. Um animal vai, digamos assim, devorando o outro. E vai tomando posse daquilo que é do outro. É como acontece, digamos assim, na cadeia alimentar. Aquele que mata, fica com o que ele mata. É como se fosse a lei da selva, que acontece entre os animais. Os mais fortes, os predadores mais fortes,
predam, né, ou ficam com as presas que são mais fracas. Então vai acontecendo isso aqui nesse texto. Mas eles terão o seu julgamento por suas iniquidades. Mas aqui no versículo 14, surge outro ser, diferente dos animais. Esse ser vem com as nuvens. E diz que ele é semelhante, é como o Filho do Homem. E ele se dirige a este ancião de dias e o fazem chegar ao ancião de dias. Este aqui é Cristo. Não pode ser nenhum outro. A figura que Daniel vê, vindo com as nuvens do céu, é um símbolo para representar a vinda da divindade à terra. É como se a figura da nuvem fosse usada como um tipo de veículo ou transporte do ser divino, da divindade, do próprio Deus. Então, ele recebeu, esse como filho do homem, recebeu glória e domínio do ancião de dias. Ele é aquele que domina não somente os reinos da terra, mas também o cosmos, porque ele vem de cima, vem do alto, ele domina sobre tudo. Lembra quando Nabucodonosor, no capítulo 4, expressa isso? O seu domínio é sempre eterno, ele domina sobre tudo. O céu é que reina, o céu domina. O domínio de Cristo é domínio de todo o universo, é um domínio eterno. O fato de, nesse versículo aqui, dizer que ele recebe o serviço ou a adoração dos povos, nações e homens de todas as línguas, apontam a Jesus Cristo. O homem perfeito, o santo servo de Deus. A visão de Daniel aqui mostra que ele é mais do que simplesmente um homem, mas o Deus homem, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Há um salmo, o Salmo 47. É um dos salmos, sim, messiânicos que falam sobre Cristo. E há um versículo que é bem específico. No começo do salmo começa dizendo: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com voz ou com vozes de júbilo. Mas o versículo 5 vai dizer: subiu o Senhor por entre aplausos. Espera aí. O Senhor subiu entre aplausos? De onde para onde? Esse salmo, ele também já fala sobre o Cristo glorificado, vencedor sobre a morte, que tem nas mãos a chave da morte e do inferno, e subiu entre aplausos, sendo coroado, glorificado no céu. Nós também vimos isto nas lições de Apocalipse que temos estudado na EBD. E foi nesse momento em que ele foi glorificado que ele recebeu de Deus o Pai a autoridade para o quê? Para reger as nações. É quando o livro é aberto e a história da humanidade começa agora a se desenrolar. Este, como filho do homem aqui, é Jesus Cristo. Nenhum outro homem vai receber glória e autoridade da parte de Deus, a não ser o Deus homem que venceu a morte. Aquele que recebeu o nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho um dia vai se dobrar. Esse é Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus. Em terceiro lugar, Cristo, o Filho do homem e Rei dos reis, compartilhará o reino com os santos do Altíssimo. Então, vimos os animais, o ancião e agora os santos do Altíssimo. Aqui então, a partir dos versículos 15 ao 28. Daniel estava perturbado com as visões da sua mente, mas ele recebeu a interpretação delas. Se você observar, a visão vem, as figuras estão ali, e ele pergunta por aquele que estava próximo dele, e esse homem, esse ser que estava perto dele, não diz ali se é homem, se é um ser celestial, mas um ser, e fala para ele, e dá a interpretação da visão que ele tem. Embora ele não tenha tido a compreensão plena dos desfechos daquelas visões, ele sabia e ele cria
que o Senhor estava no controle absoluto de todos os reinos desse universo. Os grandes animais representavam 4 reinos que se levantariam na terra. Daniel, no caso, já estava vivendo o primeiro período desse primeiro animal, semelhante aí ao leão, que era o Império Babilônico. Belsazar ainda estava ali como rei desse período. Foi o último rei do Império Babilônico, antes da sua queda. Em seguida, então, viriam os Medos Persas, ou o Império Medo-Persa. Em seguida, viria o Império Grego. Depois viria, então, o Império Romano. Então, esses são os reinos que se seguem. Vocês vão ver que aí ele vai falar várias vezes sobre chifres. Lembrando aqui, eu sei que vocês estão com uma memória vívida ainda. Chifre significa o quê? Poder. É símbolo de poder, de autoridade. É por isso que esse aqui, e ele fala de maneira assustadora e terrível desse quarto animal, dizendo que ele tinha 10 chifres, enfatizando que ele era muito poderoso. Esse era o Império Romano. Mas, como estamos falando dos santos, o versículo 18 deixa algo maravilhoso aqui para o povo de Deus. Veja aí comigo. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. E isso remonta-nos ao que Cristo legou à sua igreja. E aqui vou deixar 3 textos do Novo Testamento. O primeiro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Conhecemos como o texto da grande comissão. Ele, aproximando-se, disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O outro texto, o texto da carta aos Efésios, primeiro capítulo, versículos 15 ao 23. Eu não vou lê-lo integralmente, não vou citar integralmente, mas há elementos ali que Paulo vai orando, ou expressando sua oração ali escrita para a igreja de Éfeso, dizendo: olha, a minha oração é para que vocês sejam iluminados no vosso entendimento, para que vocês compreendam a profundidade, a intensidade do vosso chamamento. E ainda falando sobre Cristo, como Ele nos salvou, nos selou, Ele vem falando isso. Diz: olha, a autoridade que Ele tem, e que Ele tirou, de onde? De principados, potestades e poderes, e o deu à igreja, o deu aos santos. E o outro texto, Apocalipse, no primeiro capítulo, versículo 5, a parte B: aquele que nos ama, e com o seu sangue nos comprou. E nos o quê? Tornou reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. E o 5º capítulo também, versículos 9 e 10. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o poder, riqueza, honra e glória, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para Deus, o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, em meio a uma realidade tão terrível, de reinos que seriam, usando o termo da manhã, avassaladores, destruidores, terríveis, a perseguição que haveria de reinos cruéis, ou através de reinos cruéis, ainda assim há uma realidade maravilhosa que Deus dá ao seu povo, o povo do pacto, o povo da aliança. Esse povo seria guardado do Senhor e receberia a glória e o reino, a glória e o reino, e viveriam eternamente com Cristo, o Rei dos Reis. Essa promessa que veio lá naquela época, já com Daniel, e vem também hoje para mim e para você, para o povo da aliança, para os santos do Altíssimo. Como falamos aqui, o leão representou Nabucodonosor, que expandiu seu reino em muito, mas ele foi humilhado por Deus. Ele passou um tempo vivendo como um animal. O 4º capítulo mostra isso muito bem. Depois recebeu suas faculdades humanas outra vez e passou a expressar mudança de coração e bondade. Aquele homem que era uma fera, que era indomável, depois daquele período de tratamento por Deus, volta agora a se portar como homem. Por isso a figura. Esse leão foi, depois ficou com 2 pés como de homem. Ele foi transformado. E como falei, muitos comentaristas creem
que Nabucodonosor foi convertido e tornou-se de fato um servo genuíno do Deus Altíssimo. Em seguida temos os Medos Persas, e aí temos Dario, temos depois Ciro, depois temos os gregos, e o destaque para o Império Grego da Grécia, sem dúvida alguma, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande. Após sua morte prematura, há cerca de 32 anos, e sem ter nenhum herdeiro para o trono, os seus generais, seus 4 principais generais, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu, disputaram entre si o poder. Eles não eram unidos. Cada um queria o poder para si, instaurar o seu império. Sabemos pela história que alguns deles conseguiram isso. Os chamados Ptolomeus, os Seleucidas, vindo de Seleuco e também Ptolomeu, e outros espalhados ali por aquela região. Então, cada um ficou com partes diferentes do Império Grego. Isso corresponde às partes da estátua também do sonho do rei, no capítulo 2. Daniel, então, quis saber mais, e ele perguntou sobre aquele quarto animal que tinha os 10 chifres, tão terrível, que fazia os povos em pedaços, e o que sobejava, ele pisava sobre os seus pés. Esse foi o Império Romano, com seus cruéis imperadores. Eles pareciam prevalecer contra o povo de Deus, mas, na verdade, quanto mais afligido, o povo de Deus crescia. E há a frase que conhecemos na história da igreja, que o sangue dos mártires era a semente da igreja, ou a semente do cristianismo. Porque quanto mais eram mortos, mais eles cresciam. Os 10 chifres que surgiram do Império Romano, provavelmente não é um número literal. Estamos aqui também lembrando, a literatura desse texto, do capítulo 7, é de uma visão. Então lembre-se, visão vai nos trazer figuras simbólicas. É preciso muito cuidado ao interpretar esses números e as figuras que aparecem nas visões. Então, provavelmente, esses 10 chifres aqui não são um número literal, não são 10 reis, literalmente. Mas esse número representa nações. Sim, nações que alimentariam um espírito anticristo, tal qual o Império Romano. E Daniel continuou perguntando, ele queria saber sobre o chifre que surge depois dentre esses 10, como se fosse um 11º chifre. Ele tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Alguns comentaristas falam, levando em consideração o livro de Daniel como um todo, que esse aqui seria Antíoco IV Epifânio. Mas, observando o contexto histórico e o período em que viveu Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, ele viveu cerca do 2º século antes de Cristo. Então, não tem como ser Antíoco Epifânio aqui. Outros creem que há um texto correspondente no Novo Testamento que joga luz sobre esse texto aqui de Daniel. E eu vou seguir com vocês aqui nesta linha. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2º capítulo, versículos 3 e 4, que elucida aqui na visão de vários comentaristas bíblicos esse texto de Daniel. Então, esses versículos lá, na segunda carta aos Tessalonicenses, diz: o filho da perdição que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este homem da iniquidade caracteriza a Roma papal, na figura do Papa, que mudaria muitas coisas na vida eclesiástica e política, arrogando para si a autoridade divina para guiar as coisas na igreja e no mundo, na sociedade. Talvez vocês tenham algum conhecimento sobre a palavra e o poder de influência que tinha o Papa. Hoje, menos, mas nesse período era muito grande, muito forte. Como é que ele era chamado e tido naquela época? O representante de Deus na terra. O substituto de Pedro. E usavam termos como esse. A palavra do Papa não poderia ser revogada, questionada sobre qualquer hipótese. Sujeito à sanção e posteriormente até a morte. Dá uma olhadinha agora, tenta olhar aí quando você estudou na escola,
a influência, o envolvimento da Igreja Católica, da Roma Papal, em muitos países. Talvez alguns aqui, como eu, que gostam muito de histórias, de espada, eu sei que vocês devem gostar muito de D'Artagnan e os Três Mosqueteiros. Há uma figura ali que eu sei que você vai lembrar de imediato. Era um religioso, o cardeal Richelieu. Lembram dele? Fazendo seus planos, mexendo os pauzinhos para subir ao trono, tentando manipular o rei, os que estavam ali, a guarda, como lemos na história, né? Tanto no Lida quanto depois nos filmes, retrata que ele é um homem inteligentíssimo, mas maquiavélico, e que o poder é o seu principal objetivo. E ele é o representante da igreja lá na França. E como em outros países, isso fica muito claro. Essa igreja, durante muito tempo, quis ditar, influenciar a política das nações. E em muito ela conseguiu. E ainda hoje tem alguma influência, ainda temos reflexos dessa influência, dessa igreja católica romana. E também, de alguma maneira, ainda a figura do Papa. Vocês sabem muito bem, talvez, alguns saibam que, se o Papa quiser trazer alguma nova interpretação sobre algum texto bíblico, ele pode editar, e aquilo vai ser impresso e distribuído para a igreja agora como interpretação fiel da Bíblia. Ele pode acrescentar, inclusive, se ele quiser. Essa é a figura que arroga para si a autoridade divina. E durante a história fez muitos desmandos e trouxe muita perseguição. Trouxe muito massacre, inclusive, para aqueles que eram cristãos genuínos, que eram cristãos de fato. A igreja, que era perseguida no primeiro século, no segundo século, quando vem então Constantino o Grande, ali em 313, o famoso edito, o Edito de Milão, e agora, a partir de então, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. E aquela que era perseguida, agora era a igreja de ponta. E começou então aí a erguer-se um império. Sabemos muito bem, se você leu, se você gosta de história, nesse período aí, a partir do final do terceiro século, começo do quarto século em diante, depois se dividiu ali o Império Oriental e o Império Ocidental. Constantinopla de um lado, Alexandria do outro. E aí aquelas guerras, bispos brigando entre si, cada um querendo ter o monopólio, cada um querendo guiar, querendo poder. E quantas atrocidades aconteceram nesse período. Aqueles que eram cristãos genuínos foram perseguidos e mortos por essa igreja papal, seguindo os planos dos homens. Homens que arrogavam para si autoridade divina e que massacraram o povo de Deus, o povo da aliança. Em muito, inclusive alguns grandes nomes sofreram demais. Só para citar um exemplo da história, houve um bispo, assim, era um bispo alemão, mas que era um homem com coração de pastor, John Huss, conhecido como um pré-reformador. Ele lutou e brigou para realizar ou celebrar a missa em alemão, na sua própria língua, e a Igreja Católica não permitia. Ele lutou contra isso, insistiu, e ele foi queimado em praça pública, porque era um rebelde aos olhos dessa liderança. Savonarola, um italiano, também um clérigo, de maneira semelhante, também foi morto, também foi um pré-reformador. Esse período tirânico, digamos assim, dessa igreja, de certa forma, foi refreado quando veio então a reforma protestante. A intenção de Martinho Lutero era que a igreja voltasse às escrituras, para que ela voltasse à verdade, parasse de ficar vendendo pedaços da cruz de Cristo, terreno no céu, perdão de pecados e tudo mais, e voltasse às escrituras. Nunca foi a intenção dele rachar a igreja ou criar uma outra igreja. Mas como isso não aconteceu,
de acordo com os propósitos do Senhor. Aconteceu então a Reforma Protestante. Para que a Escritura voltasse, ou viesse, pela primeira vez, de maneira muito forte, às mãos do povo, voltasse às mãos da igreja, para que não fosse mais manipulada por aqueles que se diziam serem servos de Deus, mas que manipulavam o povo ao seu bel prazer, por causa dos seus propósitos egoístas de poder e de riqueza. Muitos cristãos genuínos foram massacrados nesse período, que durou muito tempo, talvez até, como falei, a Reforma Protestante, e ainda um tempo depois. Blasfêmia, ela se constitui em rebaixar Deus e suas obras a nível dos homens, ou atribuir obras de homens a Deus, ou ainda obras de Satanás a Deus ou ao Espírito Santo, que é uma outra forma também de blasfemar contra Deus. E aqui então, um quarto e último lugar, Cristo, o Filho do Homem e Rei dos Reis, virá no tempo devido para julgar os reinos do mundo. É muito claro no texto que o Senhor virá para julgar todos os reinos do mundo. Nenhum deles ficará impune. Todos vão receber a paga por suas obras iníquas, por toda a sua maldade e tirania, e também pela sua opressão aos santos do Altíssimo. Os cristãos aguardam a vinda de Cristo, quando será instalado então o tribunal divino para dar a cada um o seu destino eterno. Haverá então novos céus e nova terra, e os santos reinarão com Cristo eternamente. O fato deles reinarem com Cristo, isto então começou quando lemos aqui em Mateus 28, quando ele transmitiu a autoridade para os discípulos, para a igreja, para que continuassem a pregar o Evangelho, a viverem em adoração ao Deus único e verdadeiro, e proclamassem que Deus veio em carne, habitou entre os homens, entregou sua vida para salvá-los, para formar um povo exclusivamente seu, e que ele vai voltar um dia para julgar os vivos e os mortos, e vai direcionar cada um para o seu destino eterno. Esta é nossa proclamação. Cristo, Filho do Homem, Rei dos Reis, nos legou isto. Ele virá para cumprir a sua promessa. E ele está chegando. Ele está às portas. Eu quero trazer então aqui algumas aplicações para nós. O domínio de Deus, ele é eterno. Não importa quem seja o governante da nação ou das nações do mundo. Aquele que pensar que tem um domínio sobre o reino ou sobre o governo de um país está redondamente enganado, porque ele tem alguém a quem ele vai prestar contas. Cristo é aquele que governa sobre as nações, ele governa e reina sobre tudo. É ele quem elege reis e quem derruba reis. É ele quem coloca presidentes e tira presidentes. É ele quem demanda. É ele quem delibera, lá do alto céu. Segundo, nós temos sofrido, como a igreja tem sofrido, os santos do Altíssimo têm sofrido, desde o primeiro século, de maneira muito forte, perseguições e sofrimento por causa do nome de Cristo. Homens que odeiam a Deus. E nós temos promessa, inclusive, da Escritura, de que muitos vão pensar estar prestando serviço a Deus, perseguindo os cristãos e matando-os. A Escritura coloca isso de maneira muito clara. Nós vamos sofrer porque os homens odeiam a Deus. E muitos desses homens estão em posição de liderança, de autoridade, e vão imprimir sofrimento ao povo da aliança. O espírito do anticristo está aí fora. Instituições humanitárias, governamentais e outras, com cara de bonzinhos, mas eles são anticristo. Eles são anticristo. Começa a conversar com alguns que trabalham em ONGs, que lutam por causas ditas nobres. Fale com eles sobre a questão de ideologia de gênero, por exemplo. Fale com eles sobre céu e inferno. Ou até sobre a existência de Deus. E vejam que você vai ouvir de volta. Experimente fazer isso. A minha pergunta aqui, eu tenho uma pergunta aqui para você e também para mim.
Aonde estão postos os nossos olhos? Em que reino estão postos os nossos olhos? A que reino estamos servindo? É uma outra pergunta. Ainda uma terceira. Como está a nossa caminhada cristã? Como está a nossa caminhada como súditos do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso? Ela está firme ou está titubeante? Estamos procurando seguir firme ou estamos com os olhos nas riquezas e naquilo que os reinos desse mundo podem nos dar? Uma outra pergunta. Como temos enfrentado o sofrimento que nos é imposto pelo mundo? Como temos enfrentado a indiferença, a injustiça, a oposição, os desmandos, perseguições, seja na vizinhança, escola, trabalho, no que quer que seja. Como temos enfrentado, ou como temos reagido, lidado com essas coisas que o mundo nos impõe? Uma outra pergunta. Nós estamos aguardando a instalação desse tribunal divino. E se aguardamos, estamos aguardando com expectativa, toda a nossa vida está nas mãos de Jesus, o Filho de Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toda a nossa vida está nas mãos dele. Não devemos temer o presente ou o futuro. Precisamos lembrar muito fortemente que Cristo venceu, que Ele inaugurou um reino eterno que é nosso por causa dele e para a glória dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que nível de preocupação é a tua em relação ao Brasil, por exemplo, em nossa atual conjuntura social, política e econômica? Você está desesperado, como muitos aí fora que não conhecem a Deus? Eu quero te perguntar uma coisa. O quanto você está dobrando os joelhos, como fizemos aqui há instantes atrás, clamando por essa nação, por esse país? Você dobra o joelho todos os dias? Você clama ao único que pode tirar ou colocar alguém no poder? Ou você acha que simplesmente você fazendo movimentos e fazendo protestos vai conseguir com que haja alguma coisa? Não que isso seja errado, de forma alguma. De forma alguma. Eu não acho isso errado. O povo pode e deve protestar? Sim. É direito nosso. Mas eu quero perguntar a você se você acha que é somente isso que vai fazer com que haja alguma mudança. Será que nós estamos esquecendo de dobrar os joelhos primeiro e clamar por misericórdia àquele que pode mudar de fato o que está acontecendo? Você já pensou em perguntar se ele quer que realmente alguma coisa seja mudada? Você já pensou em perguntar isso? Você já parou para lembrar o quanto essa nação aqui é idólatra? Tem os olhos aqui na terra. É uma nação cheia de prostituição, de corrupção. A corrupção, a mentira, o engano começa na rua, passando por mercearia, por padaria, por banco, por colégio, por escola, e sobe lá para Brasília. Nosso país é um país cheio de pecado. É um país cheio de coisas que afrontam a santidade de Deus. É cheio de pessoas que odeiam a Deus e que não querem o governo dele. Você já parou para pensar nisso? Eu não estou querendo aqui tirar a sua esperança de que o Brasil mude, de forma alguma. Eu também tenho essa esperança e oro para que dias melhores venham, com a graça e misericórdia de Deus. Mas precisamos atentar para essas coisas. Clamar pela misericórdia daquele que pode mudar de fato. Por aquele que pode deliberar alguma coisa. Nós temos exemplo na nossa própria história aqui do Brasil, de homens que pensaram que tinham poder. E há um que nem o poder foi, Tancredo Neves. Se for eleito,
nem Deus me impede de subir a rampa de Brasília. Ele nem chegou em Brasília. Ele entrou no hospital e não saiu mais. Fernando Collor voltou à política, cumpriu seu período de pena. Vou acabar com o Marajá, isso ou aquilo. Foi engolido pelo sistema. Houve o impeachment. Itamar Franco assume. Temos visto na história do nosso próprio país que é Deus quem guia. É Deus quem guia. A nossa parte. Mas temos que dobrar nossos joelhos e clamar por misericórdia ao nosso Deus. Muito mais do que simplesmente ter um governo que seja razoavelmente e legitimamente honesto, temos que clamar para que essa nação seja salva, para que ela conheça o Evangelho, porque só o Evangelho vai transformar essa nação. Não pense em outra coisa. É só Deus. É o Evangelho da graça de Deus para transformar os corações. Daniel foi sal e luz, mesmo em meio àquele caos. Que tipo de sal, que tipo de luz sou eu? Que tipo de sal, que tipo de luz é você, meu irmão, minha irmã? Nesse momento tão crítico. Nós fomos chamados por Deus para viver e adorar a Deus em um mundo caído, cheio de pecado. Mas Ele nos chamou e vocacionou para isso. Estamos prontos para o grande tribunal. Você está pronto? Você está pronta? Em todo o tempo, nós vamos ser alvos, de alguma maneira, dos perversos desse mundo. Satanás e seus demônios estarão envolvidos também, mas homens ímpios e maus vão impor sobre nós sofrimento e perseguição. Mas nós não temos o que temer, se andamos com o Senhor em comunhão e em adoração. E até o dia que Ele venha para instalar esse tribunal e então nos levar para si, nós vamos passar ainda por muitas tribulações e adversidades. Mas não há o que temer. Ele está conosco em todo o tempo, nos santificando para a sua glória e nos livrando de acordo com a sua vontade. Enquanto Ele não vem, nós aguardamos. Nós o aguardamos com expectativa. O grande e maravilhoso dia da volta do Senhor. Firmes na fé, na adoração, na proclamação e na comunhão com Ele. Que Ele seja misericordioso e que venha a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, porque Ele também reina sobre esse país. Amém e amém. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos entoar esse hino.